Fala rapaziada, tudo tranquilo? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço as minhas montagens de tatu usando o iPad Pro. Esse aqui é o iPad de 10,5 polegadas e a Apple Pencil. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Carvalho e eu vou deixar aqui abaixo as minhas redes sociais para vocês acompanharem muito mais por lá. Então é isso, vamos pro vídeo. Bora lá então dar início aqui ao nosso projeto. E de cara já quero mostrar uma coisa bem interessante aqui para vocês. Eu sempre gosto de duplicar a imagem, né? A foto que eu tenho da onde eu vou tatuar o meu cliente. Eu duplico a imagem e a camada de baixo, a foto que fica por baixo, eu coloco ela no modo multiplicação. A parte de cima eu mantenho no normal. Após isso eu acrescento uma nova camada vazia, uma camada em branco, e vou preencher essa camada com alguma cor. A cor que vocês preferirem aí, eu vou colocar esse verde aqui, mas isso é do gosto de vocês. Eu coloco essa cor, eu preencho toda essa camada vazia que está por baixo, eu vou pintar ela aqui, vou preencher. Selecionei bem grande ali no pincel, preenchi tudo. Posso também só selecionar a cor lá na direita e arrastar, mas preenchendo assim já dá. Depois eu volto para a primeira camada, que é do braço, que está em normal, a de baixo é a multiplicação. Na de cima, que é normal, eu seleciono a borracha e vou apagar o braço aí. Só nessa imagem de cima eu vou apagar o braço. O ideal é dar um zoom sempre aí nessa parte e apagar toda a borda certinho, apaga toda a parte que tem de braço aí, que aparece a pele, a gente apaga, dá um zoom ali, vai bem no cantinho, apaga para ficar o formato certinho do braço ali, senão o desenho vai ficar repicado depois. Agora com toda ela apagada certinho aí, eu posso ir lá na camada que eu coloquei a cor e apagar essa camada. Logo depois que eu apaguei, fica dessa forma assim, normal, né? Como se tivesse uma foto só. Agora eu vou selecionar aqui uma imagem do álbum só para vocês verem como é que fica o encaixe fazendo desse jeito, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas fica bem legal. Vou pegar essa imagem aqui e vou colocar. Eu jogo ela para baixo das duas imagens e olha como fica o encaixe sem eu ter que estar apagando a imagem. Show de bola, né? Agora bora criar um projeto do zero. Bom, inicialmente aqui a gente vai selecionar a primeira imagem do nosso desenho, pode ser esse rosto, e o ideal é a gente sempre deixar o mais encaixado possível aí, né, nessa região do braço, que é onde a gente vai criar a arte aí, tentar deixar bem encaixado já para como vai ser na tatu mesmo. Vamos dando uma ajustada aí na imagem, acho que aqui já ficou um encaixe legal já. Daí a gente passa a imagem para baixo, naquele esquema que eu mostrei no início do vídeo. Em seguida a gente vai aí na saturação e remove toda a saturação para deixar a imagem cinza. Também gosto de dar uma mexida de leve na curva inicialmente no projeto para dar um brilho a mais para eu conseguir enxergar os detalhes, né? Logo após isso a gente vem com a ferramenta da borracha, apagando a borda do desenho, tirando aquela linha que tem tanto embaixo quanto em cima aí. Assim fica melhor para a gente conseguir encaixar uma imagem na outra sem esse corte aí, né? Depois a gente mexe mais um pouquinho na curva, agora dando um contraste mesmo assim, realçando o brilho e dando uma escurecida em alguns pontos. Porque eu gosto de trabalhar bastante com contraste também na hora da tatuagem, então no desenho eu já vou criando esse contraste, né? Em seguida aí a gente vai inserir um detalhe que vai na parte de cima ali do rosto, que é essa asa. A gente vai usar somente um pedaço dela para tentar cobrir uma parte do rosto, fazer uma passagem pela frente do rosto, assim, dando uma dimensão legal na tatu. Vamos tirar a seleção de todas as outras imagens aí, deixar só a asa e vamos apagar todo o fundo aí da imagem, né? Deixando somente a asa mesmo. Vamos tirar bem rente a borda para não atrapalhar no encaixe das outras imagens depois e a sombra de fundo. Vou fazer a mesma coisa aqui no rosto também. Agora eu aplico um pouco de transparência aí na imagem, né, para conseguir enxergar a asa e também o rosto.
Sigo ajustando a posição, o ângulo para fazer sentido com a anatomia do braço, não ficar uma coisa muito dura, muito reta. Dou uma ajustada também no rosto, aumento um pouco para ficar os dois na mesma proporção. Agora eu vou retomar com a transparência ali, deixando a opacidade em 100 novamente, para juntar uma imagem da outra. Vou selecionar a ferramenta de saturação, vou remover, para deixar as duas imagens cinza, para ficar o encaixe, né, perfeito das imagens, e dar aquela ajustada de escuro e claro na curva, né, realçando o brilho e o escuro. Logo após isso eu vou selecionar essa ferramenta de borrão, né, que tem aquele ícone da mãozinha ali com o dedo esticado, que essa ferramenta serve para fazer esse efeito de sombreamento, né, de esfumar o desenho ali, como se fosse um esfuminho mesmo no papel. E a gente espalha essa sombra para ficar mais uniforme, né. Depois eu venho com a borracha ali, dou só uma corrigida para não ficar a tela em cima o corte preto. E logo em seguida vamos adicionar uma imagem para essa parte de baixo, para fazer o complemento da tatuagem. Acredito que essa coruja fique bem encaixada ali, porque ela tá estreita e tá na mesma posição assim do rosto, mesmo olhar pro lado, né? Vamos remover também a saturação dela para ficar no tom de cinza. E vocês podem reparar que ficou aquele corte da imagem ali de cima, né? Então eu seleciono a borracha e dou uma leve apagada nessa parte aí que fica junto do rosto para parecer que tá por trás, né? Apago também esse restante da asa que tinha aí, que achei que não ficou legal. Agora logo em seguida vou selecionar a imagem da coruja de volta e dar uma alterada na curva, realçando um pouco mais o brilho da imagem. Abro novamente a seleção de camadas e vou alterar um pouco da curva do rosto para acompanhar o restante do desenho, porque eu achei que estava um pouco claro demais essa região. Então vou tentar adicionar algum efeito nessa parte do rosto, para não ficar tudo liso, casar um pouco mais com a imagem. De repente a gente tentar colocar umas rachaduras no rosto dela, algo do tipo. Essa nova camada que eu criei é uma camada limpa. Eu coloco ela acima do rosto, porém atrás da asa, para esse efeito que eu vou colocar de rachadura não ficar por cima da asa, né? Ficar somente no rosto. Achei que deu um resultado bem legal ali, deu um efeito bem bom no rosto. Só que tô sentindo falta de uma profundidade entre essa asa, né, e o rosto dela. Então adiciono mais uma camada limpa abaixo da asa com a ferramenta de pincel ali. E vou adicionar um pouco de preto fazendo a borda dessa asa para fazer a sombra no rosto, né. Esse preto que eu vou criando vai fazendo a sombra da asa na frente do rosto e vai dando bastante profundidade no desenho. Vejo que já deu uma profundidade bem legal, só tô achando um pouco escuro, então vou na ferramenta da opacidade ali da imagem e tiro um pouquinho, deixo em torno de 80, que fica aquela sombra mais suave. Até aí já deu pra perceber que ficou bem legal o encaixe, assim, a montagem já tá legal, só que dá pra dar mais uma melhorada nela, colocando um efeito, um movimento passando, algo assim pra dar mais fluxo na imagem, né? Então vou colocar uma camada limpa acima de todo o projeto e na seleção de pincéis eu vou na aba Elemento e vou selecionar o pincel Fumaça. Dou OK nele. Seleciono a cor branca para fazer uma passagem, um movimento como se fosse em pele pura, né, na hora da tatu. E vou fazer mais ou menos no meio, abaixo do rosto, aí no meio do desenho, um movimento, né, uma passagem ali de luz que a gente vai deixar em pele pura ou uma sombra leve na hora da tatuagem, mas é um movimento legal que vai dar um pouco mais de ligação entre uma imagem e outra, né? Acaba dando um efeito bem legal ali na hora de tatuar também. Vou dando uma refinada
nesse efeito. Depois, se precisar passar uma borracha também, posso passar para dar uma afinada. Ou na parte de baixo, ali próximo do bico da coruja, faço mais uma passagem dessa. Acaba dando um efeito bem legal para a imagem, assim, um movimento, né? E une uma imagem com a outra. Eu acho que é um detalhe bem legal de se colocar na tatuagem. Posso selecionar a borracha também agora e dar uma leve apagada ali, um leve corte na ponta do movimento para ele terminar mais fino. Faço isso na parte de baixo. Na parte de cima também um pouco, né? Que já estava um pouco mais fino, mas dá uma refinada nesse movimento. Na verdade, a criação desse movimento é uma coisa um pouco mais livre, né? Fica de acordo com o gosto do tatuador, se ele gosta de fazer uma passagem mais suave ou mais seca. Vou removendo aqui todas as seleções, né, de imagens que a gente colocou até agora para dar uma recapitulada no que a gente acrescentou até então na tatu. Foi o rosto bem encaixado no centro do braço, né? Nessa posição onde eu acho que teve um melhor encaixe ali o rosto. Eu já vim com a asa por cima, né? Finalizando bem no meio do braço ali, deixando a parte de cima já pronta para um encaixe. Logo em seguida foi colocado a sombra da asa, né? Que deu a profundidade entre a asa que passa na frente do rosto, que está mais atrás. Logo em seguida a gente acrescentou a imagem da coruja, né? Que deu o complemento ali do pulso. E o ideal é a gente sempre encaixar uma imagem um pouco menor, até porque a região do pulso é mais fina do que essa parte de cima do antebraço, né? Logo em seguida teve o efeito que a gente colocou no rosto dela, para dar esse efeito de rachadura no rosto, assim, né? Acho que deu um destaque ali na tatuagem, não ficou tudo muito liso, deu uma textura legal. E o último elemento que a gente adicionou foi essas passagens, né, os movimentos. Até então já ficou um resultado bem legal assim de apresentar para o cliente. Mas eu acho que dá para dar uma realçada nos brancos ainda, nos brilhos da tatuagem, né? E é isso que a gente vai fazer então. Vamos selecionar a caneta técnica na cor branca, né? E vamos acrescentar um pouco de brilho onde já é o branco na verdade, mas na imagem não está tão realçado. Vamos só realçar um pouco mais esse branco. Vamos colocar um pouco desse efeito também no bico ali, que a gente vê que tem o branco, né? Só que não está tão vivo. Então a gente vai só realçar um pouco. Em seguida a gente seleciona a borracha, dá uma diminuída e tira essa dureza da ponta, né? Pra dar o efeito de brilho mesmo, sem ficar um risco ali, né? Tira na ponta do olho também, que o brilho é mais intenso no meio. Nas pontas ele já vai enfraquecendo, a gente apaga também. Dá pra acrescentar também o brilho do olho aqui, né? Que a gente vê que tem esse pontinho branco, só que não tá tão branco. A gente dá uma realçada até pra, na impressão e tudo mais, sair bem detalhado. E finalizamos então o nosso projeto. Esse aí é o resultado final da arte que a gente criou junto. Então quem gostou do vídeo já vai deixando aquele like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Eu vou ficando por aqui, espero que todos tenham gostado e é isso, valeu!